Sempre é injusto e sempre será injusto comigo. É sacanagem. O Brasil ganhou.
muito, mano. Nossa, cara carrega esse cara. Literalmente muito. Quase. Da hora, cara, farmando da hora, mano. Se ele fizesse assim, 2, 3 minutos depois, acho que eu não conseguiria, cara. E esse foi o vídeo que eu não gasto pra vocês, pessoal. Espero que vocês falou. Depois eu vou